quero falar com você nessa noite sobre falando em fé em meio às circunstâncias. Amém? Diga assim para essa pessoa do seu lado: meu irmão, falando em fé em meio às circunstâncias. Aleluia! Talvez era isso que você precisava ouvir nessa noite. Sabe, de você começar a mudar o seu vocabulário no meio das circunstâncias, de você começar a mudar a sua forma de dizer no meio das circunstâncias, porque as circunstâncias, elas pedem uma resposta. A questão é que tipo de resposta nós temos dado. O que tem saído da nossa boca quando nós enfrentamos uma situação adversa? O que sai da nossa boca quando nós encontramos um obstáculo na nossa frente? Qual tem sido a nossa atitude? Qual tem sido a nossa ação? O que tem nos movido diante das circunstâncias? É sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Então abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 10, do verso de número 17. Glória a Deus, é um verso muito conhecido. Romanos 10, verso 17. Olha o que Paulo diz aqui: logo, a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Algumas traduções dizem: logo, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação. Outras traduções dizem que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Ou seja, as três traduções trazem o mesmo significado. De sorte, olha a outra tradução aí: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Feche os teus olhos, vamos orar. Amém? Glória a Deus. Peça ao Espírito de Deus nessa noite que possa despertar o teu coração, que o teu espírito seja aceso nessa noite, para que você possa mergulhar nessas verdades que nós iremos falar, nessas verdades que o Senhor tem para nós e para o nosso coração neste lugar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos por esse tempo maravilhoso que o Senhor preparou para nós. Obrigado, Senhor Jesus, porque os propósitos do Senhor são perfeitos. Obrigado, Senhor Jesus, por esta noite linda, por esse ambiente de glória. Deus, eu creio, Senhor Deus, que o Senhor já começou a falar nos nossos corações, através de cada ação, através do louvor, através de cada momento. A tua palavra já nos alcançou neste lugar, mas nós te pedimos, ó Deus, cumpra em nós tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Deus, que nós estejamos abertos e sensíveis e aptos para receber do teu coração, daquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Que nós saiamos daqui nessa noite, Deus, impactados pela tua verdade. Que nós saiamos daqui nessa noite, Deus, posicionados dentro da tua vontade, daquilo que é o melhor do Senhor para as nossas vidas. Quantos creem nisso, diga amém. Amém. Aleluia. Olha o que Paulo diz, querido, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Eu tive pesquisando, queridos, um tempo atrás, por que Paulo foi tão enfático ao falar ouvir duas vezes? Ao ouvir e ouvir a palavra de Deus. Porque Paulo, querido, estava tentando ensinar a igreja que estava em Roma sobre o poder que há deles ouvirem essa palavra, deles ouvirem essa pregação. Porque ao ouvir essa pregação, fé nasce no coração deles. Ao ouvir a pregação do Evangelho, vida, fé está sendo liberada ao coração deles. E Paulo foi muito enfático em falar duas vezes ouvir e ouvir, porque Paulo estava falando sobre duas maneiras de você ouvir a palavra de Deus. A primeira fala de você ouvir com seus ouvidos, com seus tímpanos. A segunda fala de ouvir com a voz do coração, com os ouvidos do coração. O que é ouvir com os ouvidos do coração, pastor? É quando aquilo que você ouve não fica somente na sua mente, mas desce para o seu coração. Por que muitas vezes, queridos, nós não conseguimos extrair da palavra de Deus tudo aquilo que ela é? Porque nós às vezes só conseguimos ouvi-la na nossa mente. Porque quando nós ouvimos na nossa mente, logo ela se esvai. Mas quando nós
deixamos com que a palavra desça para o nosso coração, essa palavra vai estabelecer no nosso espírito um lugar aonde é construída a nossa fé, um lugar aonde a nossa fé passa a ser vital e real. Paulo estava ensinando a igreja de Roma sobre a importância disso. E é assim, querido, é dessa forma que nós recebemos a fé. Quando nós estamos pregando o evangelho aqui, quando você está ouvindo a palavra, fé está entrando no teu coração. Nesse exato momento, fé está entrando aí no teu coração. Amém? Fé está entrando no teu coração. E fé, queridos, a palavra do Senhor diz em Hebreus que ela é a certeza das coisas que se espera, e a convicção daquilo que não se vê. Ou seja, a fé, ela opera no invisível. A fé não opera naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. A propriedade da fé está naquilo que é invisível, e não naquilo que é visível. Então quero nessa noite, te impulsionar a um lugar, para que você possa começar a enxergar aquilo que os teus olhos naturais não conseguem ver, para que você possa enxergar aquilo que os seus olhos humanos ainda não conseguem ver. Pastor, como que eu vou ver além da minha visão humana? É quando você passa a enxergar pelos olhos da fé. E o que eu vejo pelos olhos da fé? Aquilo que Deus me disse. Entenda, tudo aquilo que Deus te diz está num campo do invisível, mas que é acessado pela tua fé. Quando estão me entendendo, diga amém. Eu quero te lembrar que você não está numa missa e nem no culto fúnebre. Você pode glorificar a Deus porque o seu Jesus ressuscitou ao terceiro dia Ele está vivo. Aleluia. Então você pode, querido, ficar feliz e alegre neste lugar, porque Ele está vivo, Ele está no meio de nós. Aleluia. Glória a Deus. Abre a sua Bíblia comigo em Hebreus, capítulo de número 10. Hebreus 10. Nós vamos caminhar um pouco na palavra hoje, mas hoje você vai sair daqui, queridos, fluindo de uma maneira diferente naquilo que é a palavra de Deus para o seu coração. Hebreus 10, 38, a palavra do Senhor diz assim: mas o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Que justo que é esse que Hebreus estava falando? É exatamente aquele justo de 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, que diz que aquele que não conheceu o pecado, Jesus, se fez pecado, Jesus, por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Que justo é esse que a Bíblia está dizendo? Fala de todo aquele que nasceu de novo. Fala assim, está falando de mim. E a Bíblia diz que o meu justo, ele viverá da fé. Uau! Queridos, entenda, viver pela fé não é um momento da sua vida. Ah, pastor, estou passando por uma situação difícil, agora eu vou ter que, vou ter que exercer a minha fé, eu vou ter que viver pela fé. Não, viver pela fé não é você manifestar fé em momentos difíceis. Viver pela fé é um estilo de vida para aquele que nasceu de novo. Viver pela fé é um estilo de vida daquele que nasceu de novo, porque você crê num Deus que você não vê, você crê no Deus invisível, você o sente, você o percebe, você tem convicção da sua existência. Então, querido, você está em todo o tempo manifestando a sua fé. A fé para aquele que nasceu de novo faz parte da sua natureza, faz parte da sua vida, do seu estilo de vida, do estilo de vida que você nasceu para viver. Então você não vai manifestar fé em momentos específicos da sua vida, você vive pela fé. O seu estilo de vida é um estilo que vive pela fé. Amém? Mas eu quero te dizer algo nessa noite, querido, que ter fé somente não é suficiente. É necessário
que você aprenda a liberar a fé. É necessário que você aprenda a como manifestar a fé. É necessário que você saiba como utilizar a fé que você recebeu pela palavra de Deus quando você a ouviu. Quando você ouviu a palavra, a fé nasceu no seu coração. E agora você está cheio de fé. E agora o que você tem que fazer com essa fé? Liberar essa fé. Porque não adianta você ser cheio de fé se você não libera ela. Não adianta você crer, mas se você não coloca em prática aquilo que você crê. A Bíblia diz em Tiago 1:22, diz: não sede somente ouvintes da palavra, mas praticantes. Ou seja, não adianta você saber que você é justo e que o seu estilo de vida é pela fé, o seu estilo de vida é viver pela fé, que a palavra que você ouviu gerou fé no teu coração, se você não sabe como liberar essa fé. E é sobre isso que nós vamos falar sobre essa noite. É sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Sobre liberando a fé no meio das circunstâncias. Liberando a fé, nos movendo em fé. Ter fé, queridos, não é a mesma coisa que liberar a fé. Muitos creem em Deus, mas não muitos vivem aquilo que Deus diz. Porque para você viver aquilo que Deus diz, você precisa liberar a sua fé. Você precisa estar disposto a dar um passo no invisível. Você tem que estar disposto a fazer como Pedro: Senhor, se o Senhor me disser para mim ir, eu vou andar sobre as águas. E Jesus disse para Pedro: vem, e ele saiu do barco e foi. Ou seja, andar sobre as águas é algo impossível para a física. Andar sobre as águas, queridos, não está numa condição racional. Pedro se moveu por causa de uma palavra que ele recebeu de Jesus. E quando ele recebeu a palavra, fé foi gerada no seu coração. E Pedro sai do barco e anda sobre as águas. Ah, pastor, mas depois o vento soprou e Pedro começou a afundar. Tudo bem que Pedro começou a afundar, mas ele andou sobre as águas. Amém? Então quero dizer nessa noite, para você andar em lugares que você nunca andou, você precisa começar a liberar a fé que você recebeu pela palavra de Deus. Para você começar a viver aquilo que você nunca viveu da parte de Deus, você precisa liberar a fé que você recebeu da palavra de Deus. Aleluia. Agora abre comigo em Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, a partir do verso 24 ao verso 29, vamos ver esse texto, um texto muito conhecido, daquela mulher que foi curada do fluxo de sangue. Diz assim a palavra de Deus: e foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste, porque dizia, diga assim comigo, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Verso 29, e logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentindo no seu corpo estar curada daquele mal. Queridos, olha a situação dessa mulher, há 12 anos, essa mulher padecendo com fluxo de sangue. As mulheres sabem muito bem do que eu estou falando, do que é um fluxo de sangue. Essa mulher tinha 12 anos que estava, jorrando, e ela já havia gastado todos os seus recursos com os médicos, ela já havia gastado tudo que ela tinha, mas ela ouviu falar de Jesus, ela ouviu falar da palavra,
Ela ouviu falar daquele que faz milagres, ela ouviu falar daquele que cura os enfermos, ela ouviu falar daquele que é capaz de ressuscitar os mortos, ela ouviu falar daquele que curou o paralítico, ela ouviu falar daquele que limpou aquele que estava leproso. E quando ela ouviu falar de Jesus, ela ficou muda. Não, ela não ficou muda. Quando ela ouviu falar de Jesus, ela se moveu do seu lugar, e então ela disse: se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Existem duas chaves aqui, queridos, que você precisa entender. Que o primeiro é ouvir de Jesus. Nós lemos que Romanos 10:17, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. João capítulo 1, verso 1 diz que no princípio era o verbo. Quem é o verbo? A palavra. E quem é a palavra? É Jesus. Então quando aquela mulher ouviu falar que Jesus estava ali, ela estava ouvindo uma pregação, que alguém que chegou ali seria capaz de curá-la do seu mal. Entenda, ela ouviu da palavra, e quando ela ouviu da palavra, fé entrou no seu coração. E quando fé entrou no seu coração, a Bíblia diz que ela disse. Aqui está a segunda chave. Para você liberar a fé, você tem que colocar para fora, verbalizar aquilo que você crê. Você precisa colocar para fora aquilo que foi depositado dentro de você pela palavra. Você precisa colocar para fora as verdades que você recebeu pela palavra. Você precisa colocar para fora aquilo que Jesus Cristo liberou no teu coração pela palavra. Ela ouviu e depois ela disse: se tão somente ela abriu a sua boca e liberou a fé. Entenda, ter fé e liberar a fé são coisas diferentes. Ter fé é o que você está recebendo aí quando nós estamos ministrando a palavra. Mas liberar a fé é quando você começar a falar das verdades que você crê e começar a trazer à existência aquilo que Cristo já plantou dentro de você. Ela liberou uma palavra e disse: se tão somente eu tocar. E a Bíblia diz que ela tocou na orla das vestes de Jesus. E o que aconteceu com ela? Ela foi completamente curada. Por quê? Porque aquela mulher entendeu o que era liberar a fé. Abre comigo em Provérbios capítulo 18, verso 21. Olha aqui um conselho de sabedoria para mim e para você. Provérbios 18, 21. Olha o que Salomão nos instrui. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Outras traduções diz: aquele que sabe manuseá-la comerá do seu fruto. Aquele que sabe lidar com ela comerá do seu fruto. A morte e a vida estão no poder daquilo que você está declarando, daquilo que você está confessando, daquilo que você está falando. A pastora Cátia hoje estava falando sobre dízimos e ofertas, e ela falou exatamente sobre isso. Pessoas que quando recebem o salário já pegam e falam: não vai dar para nada. E não dá mesmo, porque você acabou de liberar uma sentença sobre as suas finanças. Nós precisamos entender, queridos, que tudo aquilo que sai da nossa boca não volta vazio. Tudo aquilo que sai da nossa boca tem um destino. Tudo aquilo que sai da nossa boca, ele vai alcançar um alvo, ele alcançará um propósito. Isaías capítulo 55,
No verso 11 diz que toda palavra que sai da boca de Deus não voltará para Ele vazia, antes ela prosperará em tudo aquilo que ela foi designada. Então entenda, toda palavra que sair da sua boca, ela não voltará para você vazia. Ela vai correr, ela vai entrar em um ambiente, ela produzirá o fruto daquilo que você está declarando. Eu quero te dizer algo nessa noite. Você está ouvindo a palavra e fé está sendo gerada no teu coração. Então esse é um ambiente onde você tem armas espirituais que são poderosas em Deus, para você começar a construir algo novo sobre a sua vida, para você começar a construir algo novo sobre a sua saúde, sobre a sua família, sobre as suas finanças, sobre todas as áreas da tua vida. Por quê? Porque quando você ouve a palavra, fé é gerada no teu coração. Mas muitas vezes as pessoas ouvem, crê, aí quando tem a circunstância, ela fala: não dou conta, não tem jeito, não dá, não, misericórdia, não vai dar certo, não quero, não, tem medo. Todas as vezes que você toma esse lugar, você despreza a palavra que você recebeu. Todas as vezes que você duvida, você é como a onda do mar, que ao mesmo tempo que ela sobe, ela morre na praia. Todas as vezes que você duvida no seu coração, você tira o crédito daquilo que você ouviu pela palavra. Entenda, eu não sei qual é a área que você precisa de fé, eu não sei qual é a área que você precisa de uma palavra de Deus, mas eu quero dizer algo para você. A Bíblia, queridos, ela está repleta daquilo que é a palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida, em todas as esferas, em todos os âmbitos, em todas as áreas, na sua vida sentimental, na sua vida espiritual, na sua vida financeira, no seu matrimônio, na sua casa. Nós precisamos saber aquilo que está saindo da nossa boca, queridos, porque muitas vezes nós estamos construindo um lugar de morte, porque nós só conseguimos ver problemas, circunstâncias e coisas adversas e coisas contrárias. Comece a enxergar as coisas pelo óculos da palavra. Coloque o óculos da palavra e comece a ver, e quando você enxerga pelos óculos da palavra, a tua boca vai proferir aquilo que a palavra é, e aquilo que a palavra é capaz de dar vida aos mortos, é capaz de trazer à existência aquilo que não tem, é capaz de construir aquilo que por você mesmo você não pode construir. 2 Coríntios capítulo 4, verso de número 13, olha o que diz a palavra do Senhor. 2 Coríntios 4, 13. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: crie, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Aleluia. Comece a falar aquilo que você crê. Pastor, mas eu creio que não vai dar certo. Não, pare de falar aquilo que você crê de você mesmo. Fale aquilo que você crê a respeito da palavra. Fala aquilo que você crê a respeito daquilo que a palavra de Deus te diz, porque a sua referência de fé não é você mesmo. A referência de fé não são as suas circunstâncias, a sua referência de fé não são as suas impossibilidades. A sua referência de fé é o ouvir e ouvir a palavra de Deus. E quando você ouve a palavra, fé é gerada, fé genuína do tipo de Deus, é gerada no teu coração. E então você começa a professar isso, então você começa a confessar isso, então você começa a liberar isso. Não adianta você ser cheio de fé se você não está liberando a sua fé. A fé precisa sair. Por onde, pastor? Através daquilo que eu falo. Mas entenda,
O poder da morte e da vida está nos seus lábios. Então hoje, irmão, é uma boa noite para você decidir parar de murmurar. Hoje é uma boa noite de você parar de falar que as coisas não vão dar certo. Hoje é uma boa noite para você falar que as coisas estão difíceis. Pastor, mas está difícil, eu sei, mas porque eu sei eu vou ficar falando. Então o que eu vou falar, pastor? Eu vou falar que o Senhor está no controle, e Ele vai mover, e o milagre vai acontecer, Ele vai operar. Nós precisamos ser inteligentes, irmãos. Você carrega a palavra que é capaz de dar vida aos mortos. Você carrega a palavra que traz existência às coisas que não existem. Então cuidado com aquilo que sai da sua boca. Cuidado com as sentenças que saem sobre os seus filhos. Cuidado com a sentença que sai sobre o seu marido, sobre a sua esposa. Cuidado com aquilo que você está proferindo, porque isso pode construir algo amanhã, do qual você irá se entristecer muito. Você já percebeu que muitas vezes as pessoas têm mais de facilidade para acreditar nas coisas ruins do que nas coisas boas? Você já viu isso? E o acreditar nas coisas ruins te faz falar das coisas ruins. E falar das coisas ruins está te levando para uma construção de coisas ruins. Pastor, mas Deus, Ele quer alinhar algumas coisas no meu coração, então Ele vai tratar algumas coisas. Sim, irmão, Ele vai tratar, mas quando Ele começar a tratar, você levanta as mãos e fala assim: papai, faça em mim a tua vontade. Papai, cumpra em mim os teus propósitos. Papai, está doendo, mas eu sei que o Senhor vai completar essa obra. Papai, está difícil, mas eu sei que o Senhor vai mudar as circunstâncias. Hoje é uma boa noite para você começar a mudar aquilo que você está dizendo. Hoje é uma boa noite para você mudar o seu vocabulário diante das circunstâncias. Hoje é uma boa noite. Ah, pastor, você não sabe o que eu estou vivendo. Também você não sabe o que eu já vivi, irmãos. Talvez você não sabe o que eu já vi Deus construindo no meio das circunstâncias. Ah, pastor, mas o meu problema é pior do que o seu. Queridos, não há problema maior e problema pior. Existe o problema. E quando tem o problema, existe algo para o problema. O que, pastor? A solução. Pastor, e da onde vem a solução? Da palavra. Por quê? Porque a palavra sustenta todas as coisas, e os céus e a terra foram criados por meio da palavra. Então não há nada que a palavra não possa transformar. Não há nada que a palavra não possa trazer vida. Não há lugar nenhum que esteja tão ruim que a palavra não é capaz de tornar vida. Jesus, quando foi visitar Lázaro, depois de 4 dias que ele estava morto, as pessoas tentavam tirar de Jesus toda hora: Senhor, Lázaro está morto, Lázaro já fede, Senhor, Lázaro já morreu, já era, Senhor, não tem jeito para Lázaro mais não. E Jesus falava assim: olha, Lázaro dorme. Olha, a enfermidade de Lázaro não é para a morte, é para a glória de Deus. Aí quando Jesus chega, Maria chega e fica perto de Jesus, e Marta chega: ah, Senhor, se eu estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Aí Jesus fala assim: Maria, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras. Marta, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, ainda que esteja morto, viverá. Jesus estava falando para ela assim: olha, Marta, ainda que está morto, fedendo de 4 dias, pode vir a vida. E Jesus deu um brado dizendo: Lázaro, sai para fora. E a Bíblia diz que os discípulos removeram a pedra, tiraram as ataduras de Lázaro, e Lázaro saiu para fora, vivo. E a Bíblia diz que
todos os que estavam naquele lugar creram que ele era o Filho de Deus. Pastor, mas a situação está difícil, irmão. Então glorifica a Deus, porque essa pode ser uma grande oportunidade para que pessoas creem no Filho de Deus, para que pessoas conheçam o Senhor Jesus através da tua vida, para que pessoas, sabe, experimente a Cristo através da tua vida. Entenda, Marcos capítulo 11, no verso de número 23, abre a sua Bíblia comigo. Porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será. Queridos, essa é uma das palavras mais poderosas a respeito da fé liberada na Bíblia. Jesus, quando estava falando a respeito desse monte, Jesus estava trazendo uma analogia, porque Jesus estava num lugar que era cercado de montes. Jesus estava mostrando para eles: olha, está vendo aquele monte ali? Se ele sair de lá, se você disser, ele pode sair de lá e ir para um outro lugar. Jesus estava querendo explicar para eles assim: olha, entenda, aquilo que você crê e aquilo que você diz é tão poderoso que é capaz de remover um monte. Aquilo que você crê, aquilo que você diz é tão poderoso que é capaz de mudar a sua circunstância. Aquilo que você crê e aquilo que você diz é tão poderoso que é capaz de construir algo novo na tua vida. Obrigado, querido. Jesus estava explicando para eles, queridos, o poder que há em alguém que crê e libera a fé. Você não tem noção, irmãos, eu não tenho noção do poder que é essa palavra, do poder, queridos, que há em você receber essa palavra no teu coração e liberá-la e construir. Talvez você não sabe, meu irmão, mas quando eu conheci a minha esposa, que ainda não era minha esposa, eu era um seminarista. E seminarista, irmãos, é um cidadão que ele não vive pela fé. Parece que a fé é que vive nele. Porque assim, a vida dele toda, em todos os movimentos, sabe, é diante daquilo que ele crê. E eu conversando com a minha futura esposa, que ainda nem era minha namorada, nós tínhamos um horário de oração na madrugada, e naquele horário de oração eu saía do quarto, descia lá para o estacionamento do alojamento onde eu morava, e eu começava a orar: Senhor, obrigado pela nossa casa, Senhor, obrigado pelo nosso carro, Senhor, obrigado pelos nossos filhos, Senhor, obrigado porque o Senhor nos constituiu como família real nessa terra, o Senhor nos fez sacerdotes. Pai, obrigado pelos propósitos eternos do Senhor na nossa vida. Senhor, eu te louvo, Senhor, eu te agradeço. Irmãos, eu de bermuda, chinela havaiana e camiseta, andando no meio daquelas pedras do estacionamento e profetizando. Se alguém que conhecesse a minha vida estivesse ali sentado, me ouvindo, falava assim: esse rapaz pirou. Porque, irmãos, eu não tinha condição nenhuma, nem mesmo de pegar um ônibus para ir para a casa da minha namorada. Mas, queridos, eu estava orando a Deus e liberando no reino espiritual aquilo que eu estava ouvindo da palavra, aquilo que eu estava ouvindo da verdade de Deus, aquilo que Deus estava ministrando no meu coração. Eu estava lá na sala, Deus falando através das escolas, e a palavra vinha, entrava no meu coração de noite. Eu chegava lá e: Deus, a tua palavra diz, e eu começava a liberar a palavra dele, eu começava a construir a palavra dele. Hoje, aquela menina que antes não era minha namorada, é a minha esposa.
E ela não só é minha esposa, mas nós temos 2 filhos. E se você for na minha casa, a casa é nossa, o carro também é nosso. Por quê? Porque um dia alguém que não tinha nada, só tinha a palavra, creu que se ele disser, Deus iria fazer, e ele fez. E ele fez. Por que ele fez? Porque tudo isso era a vontade dele. Entenda, aquilo que Deus está falando com você agora, é a vontade de Deus para você. Você precisa discernir aquilo que Deus está falando com você, aquilo que você mesmo está falando. Porque aquilo que você está falando pode ser que não se cumpra, mas aquilo que Deus diz, a Bíblia diz que Ele é fiel para cumprir. Jeremias 1:11, eu velo sobre a minha palavra para que se cumpra. 1:12, eu velo sobre a minha palavra para que se cumpra. Então aquilo que Deus disse é. Quantos creem nisso, diga glória a Deus. Sabe, queridos, em Mateus capítulo 8, no verso 1, abre comigo lá. Mateus capítulo 8, no verso 1, do 1 ao 3, diz assim: descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão, e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Verso 3, e Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo, e logo ficou purificado da lepra. Ele chegou até Jesus e falou: Senhor, se o Senhor quiser, eu posso ser limpo. E Jesus olhou para ele e falou assim: eu quero. E a Bíblia diz que Jesus dizendo: quero ser limpo, e logo ficou purificado da lepra. Pastor, o que Deus quer para mim? Tudo aquilo que Deus quer para você é aquilo que levou ele na cruz do Calvário, para que ele tomasse sobre ele, e para que você pudesse viver todo o reflexo, toda a consequência daquilo que gerou a morte dele na cruz. A Bíblia diz que ele tomou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Jesus não carregou dor e enfermidade para que eu e você questione a Deus se é vontade que Ele me cure ou não. Porque se não fosse vontade dEle me curar, Ele não tinha levado, Ele tinha deixado. Então, porque Ele levou, a vontade dEle é de te curar. A Bíblia diz que Ele se fez pobre para que nós nos enriquecêssemos. Essa palavra enriquecer aí não está falando somente de coisas naturais, está falando sobre a vida zoe, a vida de Deus, a vida rica que há no nosso interior, o ritmo, o tipo de vida que Ele preparou para mim e para você viver. Então entenda, se não fosse para eu e você termos vida em abundância, Ele não teria se tornado pobre, Ele não teria levado sobre si a nossa pobreza, a nossa miséria, a nossa dor, a nossa maldição. Tudo aquilo que estava sobre nós, Ele tomou sobre Ele, dando uma resposta para mim e para você: se eu tomei, é para que vocês não tenham. Se eu tomei, é para que vocês não tenham. Pastor, então qual que é a vontade de Deus? É que você não tenha tudo que Ele tomou, e que você tenha tudo aquilo que Ele te deu. Quando aquele leproso chegou perto de Jesus, e ele perguntou se queria, Jesus logo lhe respondeu. Por quê? Porque Jesus andava por todas as partes, curando os enfermos de todos os males. É a vontade do Senhor curar. Em Atos capítulo 3, no verso de número 6, nós vemos ali agora, não Jesus,
Mas no nome de Jesus, nós vemos Pedro repetindo as obras de Jesus. Atos capítulo 3, verso de número 6. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. O que Pedro deu àquele paralítico? Aquilo que ele havia recebido da parte de Deus, aquilo que ele carregava da parte de Deus, aquilo que ele havia visto, presenciado, testificado, testemunhado, a respeito daquilo que ele viu Cristo fazendo durante todo o tempo que ele andava com Jesus. Então Pedro, quando disse: o que eu tenho eu te dou, Pedro estava dizendo assim: aquilo que eu vi, aquilo que eu criei, isso eu tenho, porque eu tenho, eu te dou, levanta-te e anda. E ele ficou de pé. Ou seja, Pedro, quando disse, ele disse isso com uma convicção. Por que ele tinha convicção? Porque aquilo estava dentro dele, aquela verdade estava dentro dele. Talvez, queridos, as coisas na tua vida, elas não têm tomado rumo e direção, porque aquilo que você tem, talvez ainda não seja suficiente para que você tenha convicção da verdade que você recebeu pela palavra, porque muitas vezes você está só ouvindo com os ouvidos da mente, e não com os ouvidos do Espírito. E Paulo, quando disse ouvir e ouvir, Paulo estava falando de dois tipos de ouvir: ouvir com a mente e ouvir com o Espírito. Porque quando você ouve com o Espírito, aquilo se torna uma verdade, aquilo se torna uma convicção dentro de você. E quando se torna uma convicção, nada mais pode te segurar. Quando isso se torna uma convicção, você vai começar a galgar lugares em Deus que você antes não galgava. Então, queridos, Romanos capítulo 10, no verso de número 8, olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua e no teu. Esta é a palavra da fé que pregamos. Porque a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Podia ter colocado: a palavra está junto de ti, na tua boca e na tua mente. Mas por que colocou coração? Coração está falando do Espírito, está falando daquilo que é vital para a vida do homem. Não está falando da mente, está falando do Espírito. A palavra está na tua boca e no teu espírito. Esta é a palavra da fé que pregamos. Liberar a palavra da fé é falar, não é você falar qualquer coisa, aquilo que está na sua mente, aquilo que você acha, aquilo que você quer para você de forma pessoal, aquilo que você quer simplesmente para os seus deleites, aquilo que você quer simplesmente para fazer raivinha, aquilo que você quer simplesmente para mostrar para os outros. Não. Falar da palavra da fé é você falar daquilo que Deus diz por meio da sua palavra. O próprio Deus, ao liberar a palavra profética na criação, Ele cita as próprias Escrituras. Olha que interessante, Gênesis capítulo 1, no verso 2 ao verso 31, não precisa de abrir. Nós sabemos que em Gênesis 1, no princípio, criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas pela face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas.
E disse Deus: haja luz, e houve luz. E aí Deus foi construindo, reconstruindo a terra. Deus foi fazendo separação entre águas e águas. Deus foi estabelecendo novamente o funcionamento da terra. A terra estava sem forma e vazia. A terra não era habitável. Entenda, Gênesis 1 está falando de uma terra que havia sido destruída. Mas a realidade da terra não é a realidade de Gênesis 1. Porque a realidade da terra, quando Deus a criou, ela era habitável. E a terra de Gênesis 1, ela não é habitável. Abre comigo em Isaías. Me explica direito esse negócio, pastor. Isaías capítulo 45, verso 18. Porque assim diz o Senhor que te tem criado, ó céus, ó Deus que formou a terra e a fez, Ele a confirmou, e a fez, Ele a confirmou. Não a criou, mas a formou para que fosse eu, o Senhor, e não há outro. Então entenda, quando Deus está dando os comandos, Deus quando está liberando a palavra em Gênesis 1, Ele está trazendo a existência daquilo que Ele já havia feito. Quando Deus está estabelecendo a terra novamente, Ele está trazendo existência, porque Ele não a criou vazia. E a Bíblia diz em Gênesis 1 que ela era vazia e sem forma. Deixa lá por favor, irmão, me ajuda. Mas a formou, ela não tinha forma, mas a formou para que fosse habitada. Não havia nenhum ser vivente na terra em Gênesis 1. Então quando Deus libera a palavra sobre Gênesis 1, Ele está trazendo aquilo que Ele já havia feito. Segura isso aí, irmão. Romanos capítulo 4, verso 17. Abre comigo lá. Como está escrito, por pai de muitas nações, te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos, e chama as coisas que não são, como se já fossem. Quem está falando isso? Abraão. Abraão estava falando isso por quê? Porque Deus disse para Abraão: Abraão, você vai ter um filho, e ele vai se chamar Isaque. Mas Abraão olha para ele, olha para Sara, e Sara ri. E Abraão diz: Senhor, mas como que nós vamos ter um filho? Já sou de 100 anos, Sara 90, o ventre já amortecido. Deus não somente diz que ele teria um filho, mas Deus diz o nome do filho. Quando Deus diz isso para Abraão, Deus estava chamando as coisas que não eram, como se já fossem. E eu te pergunto nessa noite: Abraão teve um filho chamado Isaque, sim ou não? Então quer dizer que se cumpriu aquilo que Deus disse que não era, como se já fosse. Entenda isso. Tudo aquilo que Deus criou é uma realidade. Tudo aquilo que Deus diz é uma verdade. Tudo aquilo que Deus fala na sua palavra, a meu respeito, ao seu respeito, é uma verdade, por mais que ainda não seja visível aos olhos humanos, por mais que ela ainda não seja tocada pela minha mão humana, por mais que ainda eu não consiga sentir o sabor dela,
Mas isso é uma verdade. Aí a Bíblia diz em Romanos 4, que Deus chama as coisas que não são, como se já fosse. Eu te pergunto, como que chama? E haja, abrindo a sua boca e falando. Como que você chama? Por exemplo, eu quero chamar Cauã, vem cá. Aí, tá bom, só até aí. Para que o Cauã venha até aqui, o que eu preciso fazer? Chamar. E ninguém chama de boca fechada. Ninguém chama sem falar, sem verbalizar, sem abrir a boca, sem saber aquilo que existe. Então, quando você sabe aquilo que existe, como Pedro sabia aquilo que ele tinha, você vai abrir a sua boca, e aquilo que não é, passará a existir, porque Deus o disse. Porque Deus o disse. Quando eu estava na UTI, no 8º dia, Deus me deu a planta desse prédio. Olha a minha condição, irmãos, numa UTI, à beira da vida e da morte. Já tinha um laudo médico de falência múltipla de órgãos, mas no 8º dia, eu meio que dormindo, acordado, Deus começa a me mostrar esse lugar. E quando Deus me mostra esse lugar, Deus estava falando comigo nas entrelinhas: você não vai morrer, porque ainda existem coisas para você fazer. E no 11º dia eu saí da UTI. E quando eu saí da UTI, eu peguei uma folha de papel A4 e disse para minha esposa: meu bem, eu quero te mostrar o que Deus nos deu, o que nós iremos construir. E eu peguei e desenhei essa igreja para ela naquele papel de A4. Ela olhou e falou assim: meu bem, é a igreja? Eu falei: é. Mas como que você desenhou isso? Eu falei para ela assim: o 8º dia da UTI, Deus me deu essa planta. A partir daquele dia, irmãos, nós começamos a viver coisas sobrenaturais. Porque a partir daquele dia nós decidimos chamar a existência daquilo que não era, como se já fosse. E hoje você está num lugar aonde não era, mas por causa da fé, foi trazida à existência, chamado à existência, para que hoje fosse uma realidade. Então eu quero que você saia daqui nessa noite, que aquilo que ainda não se cumpriu, está esperando você verbalizar. Mas você olha e fala: ah, pastor, mas está igual Gideão, eu sou o menor da minha casa, a família mais pobre. Eu sou o menor da minha casa, da família mais pobre da região, menos favorecida. Aí o anjo brada: vai na tua força, homem valente. Gideão se posiciona, e a Bíblia usa aquele homem, ou seja, a Bíblia fala que aquele homem, através de um exército de 300 homens, destruíram mais de milhares e milhares de midianitas. Por quê? Porque aquele pequeno homem, de uma cidade pobre, da família mais pobre, creu naquilo que a palavra veio ao seu coração. E quando ele creu, ele começou a viver o sobrenatural de Deus. Quando ele creu, ele começou a viver o sobrenatural de Deus. Eu
quero fechar essa palavra aqui, pedindo que você abra comigo a sua Bíblia em Romanos capítulo 3, ou Romanos capítulo 8, Romanos 8, a partir do verso 30, verso 30 e 31, Romanos 8, 30 e 31, e aos que predestinou, a este também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. 31, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A pergunta é, o que diremos? Que se Deus é por nós, o que diremos acerca dessas coisas? Que coisas, pastor? Acerca daquilo que você está vivendo, acerca daquilo que você está passando, acerca da circunstância que você está enfrentando. O que você está dizendo sobre isso? Ah, pastor, meu marido não tem jeito mais não. Então ele não vai ter jeito mesmo. Ah, pastor, eu vou desistir porque a esposa não muda. Então você vai desistir porque ela não vai mudar, porque você está dizendo que ela não vai mudar. Ah, pastor, os filhos estão assim, assim. Então eles vão continuar assim, assim. Por quê? Porque o que você está crendo a respeito dos seus filhos é isso. Mas Paulo está dizendo, o que diremos acerca das coisas, destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou seja, se Deus é quem está ao seu lado, se Deus foi quem te disse, se Deus quem te deu a palavra, se Deus é quem tem falado com você, o que você vai dizer? Aquilo que Ele está dizendo, aquilo que Ele está falando, aquilo que Ele está liberando sobre a sua vida, é isso que você vai dizer. Não diga outra coisa da sua cabeça, ou daquilo que você pensa, dos seus achômetros. Para com isso. Comece a dizer aquilo que Deus diz, porque aquilo que Deus diz, mesmo que ainda não seja tocável, mesmo que ainda não seja real aos olhos humanos, você pode chamar a existência daquilo que ainda não é, como se já fosse. Quantos creem nisso, diga glória a Deus. Vamos ficar de pé. Igreja Vida na Palavra, vivendo a expansão do reino. Avenida Serra Negra, quadra 40, lote 8, Caldas do Oeste, Caldas Novas, Goiás. WhatsApp 64992137522. Acesse o nosso canal no YouTube, Igreja Vida na Palavra IVP.